Falando um pouco mais sobre a questão da posse da terra e suas consequências, aquela interpretação de Caio Prado, que considera que a posse da terra foi marcada por certa permissividade, e essa, portanto, essa forma de acesso teria dado origem a uma vasta categoria de proprietários, entre aspas, sem estabilidade, que, segundo interpretações de Caio Prado e de outros autores, principalmente de outros autores, podem ter como consequências duas situações um pouco diferenciadas. A primeira é que eles não seriam imediatamente necessários à grande lavoura, ou seja, irrelevantes para o principal modelo econômico, a plantation. E a segunda, que elas seriam importantes para a grande produção exportadora pelo seu caráter complementar, a que nos referimos já no final da gravação anterior, da parte anterior. Caio Prado, ele opta pela primeira, que considera que são irrelevantes e que não são importantes para a grande lavoura. Conclusão essa que nós procuramos refutar aqui e que Iracy Del Nero, que estuda Caio Prado, também refuta nas suas interpretações. Os pobres livres e a produção para o consumo. Existiriam, segundo Iracy, 4 vertentes temáticas a serem estudadas que se desdobram da perspectiva metodológica que afirma a existência de uma complementariedade da grande lavoura pela pequena, estabelecida à sombra desta, usufruindo na maioria dos casos de forma precária a terra que seria propriedade legítima da outra. O que ele quer dizer com essa afirmação de propriedade legítima da outra? Porque mesmo aquela determinação legal que existia anterior à Lei de Terra de 1850 e a Lei de Terra reconhece, que é a figura da posse mansa e pacífica, essa posse mansa e pacífica ela pode ser a qualquer tempo questionada e deslegitimada pelo grande proprietário. Porque a expressão posse mansa e pacífica significava uma posse por parte desse pequeno produtor, dessa família pobre, contando que não houvesse litígio com um grande proprietário. Se esse grande proprietário, em algum momento, reivindicasse a posse daquela terra, certamente o pequeno proprietário não teria condições nenhuma de se contrapor a este poder, que era o poder econômico, que era o poder político, que era o poder jurídico, inclusive do grande proprietário. Então, essa posse mansa e pacífica, essa propriedade, ela estava sempre, poderia a qualquer momento ser questionada, porque a posse legítima estabelecida de fato era do grande proprietário. Contudo, portanto, essa situação instável ela tem algumas consequências. Emergência da população redundante, que é aquela população que significava, em muitos momentos, uma sobra do sistema, e era uma população que ela não tinha estabilidade. Ela poderia ser, em algum momento, o pequeno produtor rural para o autoconsumo ou fornecendo algum tipo de produto para a grande propriedade. Ele poderia ser convocado em algum momento para servir de segurança, de capanga, de caçador de escravizados para a grande propriedade. Ele poderia ser convocado para guerras que poderiam acontecer entre setores da própria classe dominante ou algum tipo de litígio com o poder colonial externo. Ele poderia, enfim, ser chamado, ser convocado a qualquer momento, ou simplesmente perder a sua terra e ter que procurar uma outra forma de sobrevivência, como tropeiro, como mineiros, como aconteceu com a descoberta de ouro e pedras preciosas nas Minas Gerais, que uma parte enorme dessa população foi para as Minas Gerais tentar sobreviver de outra forma. Ou seja, essa população redundante
a emergência dessa população redundante é resultado da forma como o sistema se estabeleceu. Uma outra consequência seriam características demográficas e econômicas dos não proprietários de escravizados, que também tem a ver com o que nós estávamos referindo, que a forma como da organização demográfica dessa população redundante estava na dependência dessa situação, dessa macroeconomia, e que poderia ser deslocada, até mesmo o seu crescimento demográfico, ou seja, o tamanho da sua prole, era muitas vezes determinado até por essa condição de subalternidade. Também a policultura de gêneros básicos, ou seja, uma produção bastante diversificada, em que pese o não reconhecimento por parte da grande propriedade e de cientistas sociais como Caio Prado, do papel dessa policultura, dessa produção diversificada, e também determina a estrutura de posse dos cativos, porque, evidentemente, essas pessoas, dependendo do seu poder aquisitivo, eles teriam mais ou menos cativos, em que pese que era uma sociedade baseada na escravidão, e como outros autores já falaram, onde a escravidão ela era democratizada, ou seja, todo pobre, todo indivíduo livre, ainda que pobre, ele poderia e deveria ter escravizado, mas uma parte não poderia ter escravizado porque não tinha posses para ter escravizado, não tinha como comprar essa propriedade, comprar e se escravizar. O crescimento da população redundante, aquilo que o Comte classifica do povo que não é povo, né, aquele povo que é desprezível, ele vai se dando ao longo desse processo, e esse crescimento ele acaba atingindo dimensões muito grandes no período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. E esse período nós estamos nos referindo a um longo período que a gente poderia colocar como marcos em torno de 50 anos ou mais, ao longo do século XIX, esse longo período de transição do trabalho escravo e do trabalho assalariado, que vai tendo uma dimensão econômica, social, política e até mesmo cultural, que vai de forma muito lenta transitando para aquele outro modelo, pelas razões que nós colocamos já em aulas passadas. Então, as razões que levaram ao crescimento dessa população marginalizada, que não era senhor, não era escravizada, segundo o autor Caio Prado, eles eram inúteis, portanto, nocivos ao desenvolvimento do país. Então, veja só, para a economia, um determinado segmento que não é útil para a economia, ele é sobra dessa economia, ele é nocivo para essa própria economia. Portanto, aquele grupo social que vários autores, dentre eles Maria Silva de Carvalho Franco, que nós vamos abordar em aulas mais para frente, consideram, classificam como os pobres livres, que é composto de brancos pobres, de indígenas aculturados, caboclos, mamelucos e negros, que por alguma razão estão fora da escravidão. Esse grupo social ele está ensanduichado entre os dois principais grupos, os dois principais estamentos que sustentam o sistema, que são os escravizadores e os escravizados. Então, esses indivíduos, que são considerados inclusive nocivos ao sistema, eles têm algumas características que nós podemos elencar aqui, que seriam classificados por Caio Prado como inúteis. As características seriam o comportamento cíclico da economia baseado na exportação. Né? Eles são vítimas desse comportamento cíclico baseado na exportação.